tô meio empolgado falando desse quadrinho. Então. O cara já fala pra caramba. Já dá aquela desacelerada já. Antes que tu falou aí, tu tá O empolgado. cara já falar, fala não tô sem não, parar. Mateu. Toma Puxa contigo, até a Arthur. vinheta aí. Afinal, o cara foi o primeiro brasileiro ali. Verdade, no cara. Brasil. Ó, impressionante. Eu acho que eu já comentei com algumas pessoas que o Felipe é o cara que ele lê uma porrada de quadrinho importado. Não, Isso é cagado. o Felipe é um cara que compra quadrinho Eu falei só porque ele fica morto. Caralho, Só uma vai coisa. pensar que eu tenho uma coleção Não, gigantesca. O Felipe é um cara que compra quadrinho importado, não necessariamente lê. Exatamente. Não, mas, quadrinho pra mas quê? sem brincadeira, o Felipe foi um cara que ele falou o que uns 8 meses atrás, Faz sei lá, tempo, é. desse quadrinho que, cara, mesa de bar, ele chegou e falou, ó, mesa e meia no quadrinho e tal. Ah, cara, E aí eu fiquei, pô, da hora. E agora, aí do nada, do a nada, Zarabatana Zarabatana trazendo nesse finalzinho de ano, como eu disse no Twitter, pra bagunçar as listas de melhores. Total. Pra dar aquela chacoalhada. Então, a gente tá aqui mais uma vez, né? A gente tá gravando esse vídeo logo depois do vídeo que a gente gravou sobre o spinning. Não sei exatamente a ordem Não que vai sair. não, faz uma semana já que a gente gravou. Pode crer. A gente ficou uma semana esperando. Sim. Mas a gente tá reunindo aqui o Thiago e o Felipe pra falarmos sobre Desimena da Nina Bonjevac. Nina Bonjevac. Bonjevac. Eu acho que é Bunevac. Tudo bem. Bonjevac. Enfim, Cara. Bunevac. Bonjevac, tá bom. De Tá bom. bizaço que a Zarabatana trouxe aqui pra gente, beleza? Nessa edição belíssima. Zarabatana aqui também, né? Só tiro certo. Impressionante. Sim, nos Então- últimos tempos, né, cara? Refém. Do Como que é? Guidalili. Guidalili. Então é isso, né, pessoal? Bora comentar sobre esse quadrinho. Espero Bora. que vocês gostem desse vídeo. Bora lá, solta a vinheta. Felipe, você como cara que trouxe Desimena... Não, sacanagem. O primeiro cara que comentou sobre esse quadrinho, provavelmente aqui em São Paulo, tá ligado? Provavelmente na Vila Madalena. Gosta disso. Mesa de Provavelmente ali naquele bar ali perto da Monstra, que foi o primeiro cara que comentou sobre esse quadrinho. Cara, a mesa de Mas- bar é falar de quadrinhos. Falar cara. de quadrinhos. Mas, Cara, é vai lá. assim, Nina Bonjevac, eu achei esse quadrinho tropeçando em coisas assim, tipo, Aham. vi essa capa, falei assim, cara, que desenho Saiu é pela esse? Fantagraphics, né? Saiu pela Fantagraphics. Essa capa mesmo, assim? É a mesma capa. É bem parecido, Aham. assim, o que me chamou a atenção foi o desenho e tal, aí eu fui pesquisar sobre ela e tal, e aí nesse meio tempo eu vi o Ramon no Vitralizado, Ramon Vitral, Que ele Vitralizado, que ele compartilhou um podcast que eu tinha gravado imediatamente, que é um podcast muito bom, inclusive, para quem tem acesso a esse tipo de coisa, que chama Virtual Memory Show, Aham. que é com um cara que ele faz entrevistas só com gente incrível do meio dos quadrinhos e tal, e as entrevistas dele são muito boas, e ele fez uma entrevista com a Nina Bonjevac, por quê? Porque esse quadrinho dela foi lançado primeiro na Europa e um pouquinho depois no Canadá. Ela é sérvia e ela emigrou pro Canadá com acho que uns 5, 7 anos. Por uma história muito interessante, inclusive, que tem a ver com o quadrinho anterior dela. Aliás, 5, 7 anos não. Por volta de uns 11, 12 anos. Isso. Por quê? Porque ela nasceu na Sérvia, ela foi morar no Canadá bem jovem, com a família dela, e o pai dela era um terrorista nacionalista sérvio. E ele foi pro Canadá com os amigos dele para bombardear o... Como que é o nome? Consulado na Sérvia no Canadá. Caraca, que E história. aí, enquanto ele estava fazendo... Essa história é bem conhecida quando ela fala sobre isso. Enquanto ele estava fazendo essa bomba explodiu e esse cara morreu. Nossa, velho. Ele morreu enquanto ele fazia a bomba com os amigos dele. E um pouco antes disso, a mãe dela fugiu com ela e os irmãos dela pra Sérvia e ela morou quase toda a vida dela lá. E depois ela voltou pro Canadá. Sim, exato. Sim. O que tem, cara, tem muita história aí nesse meio desse caminho, então a história dela é bem interessante. E isso que eu tava falando agora, saiu um quadrinho dela que veio antes desse, que chama Fatherland, que não saiu de tradução ainda, e eu não tive a oportunidade de ler, tá? Mas eu sei dessa história. Aí o que aconteceu? Ela fez esse quadrinho, e ela fez uma exposição na França, dessas pranchas, porque esse é um quadrinho que até já é legal de falar, que o formato dele é bem parecido com aquele Olhos do Gato. Sim. Do Jodorowsky. No caso, é uma página, né, que tem, sei lá, os balões de fala, e a outra página é um desenho completo, né? Isso. E aí só tem alguns momentos que isso é quebrado, que... Por uma página completa de novo, né, no caso. Não, mas por várias páginas completas. Tem uma sequência, que pode dizer, sabe? Que inclusive são alguns dos momentos mais, sei lá, intensos do quadrinho, assim, né? Que você tá lendo desse jeito, você se acostuma e de repente corta pra... Quebra. Beleza, vai ser várias páginas, uma sequência, uma cena ali... E tem esse estilo meio, sei lá... É um estilo bem achurado, que é o estilo dela. Bem achurado e de pontilhismo, tá? Achura e pontilhismo. Isso, exatamente, pontilhismo. E é um estilo que parece muito aquelas gravura de metal, cara. Total. De prensa de metal. Sim. Mas isso tem muito a ver parece com o estilo muito dela e tal. O Frank Mazur, o Thomas Lindy Ott Ward. também.
Tomasotti tem um trabalho bem parecido com o dela, assim, de Ashura e tal, e é um desenho espetacular, lindo, que é até diferente a gente falar assim, que esse tipo de desenho já não chama tanta atenção, assim, tá? Sim. A gente vai um quadrinho mais underground, um desenho mais diferente, mas quando eu vi esse desenho, eu falei, cara, vou atrás desse quadrinho. E aí chegou rapidamente na minha casa, assim, quando eu ela fora, chegou rapidamente. E eu li, cara, eu li esse quadrinho, peguei e li uma sentada só e... Ele é um quadrinho chocante, né? Chocante. É até um pouco difícil a gente falar, porque eu acho que muito do... choca justamente por você não estar esperando. Mas eu acho que dá pra te contar um pouco. Então bora lá, puxa aí, porque eu tô bem na dúvida como falar sobre. É interessante porque já de cara eu já vou comparar com a edição gringa, que a parte de trás aqui, o resuminho de trás é bem diferente. Bem diferente, No resuminho de trás ele já traz mais coisas do quadrinho do que eles trouxeram aqui na versão brasileira. Eu acho que o pessoal deu uma resumida um pouco mais misteriosa em relação ao quadrinho. Quando você pega a versão original, eles já falam bem mais do que é a história. Mas basicamente é o seguinte, a Nina Bujevac, ela já tem uma relação um pouco com essa coisa da magia, de ocultismo, disso era uma coisa que na juventude dela ela falava muito disso, e tinha esse interesse. E ela começou a fazer esse quadrinho, na verdade, porque ela queria fazer um quadrinho pornográfico. Ela queria fazer um quadrinho pornográfico, ela queria fazer desenhos pornográficos. E é bem interessante isso, porque ela fala isso, inclusive nesse podcast, que eu estou tirando tudo isso no podcast, que ela fala que ela queria pensar e entender essa relação das mulheres com quadrinhos pornográficos. Como é essa relação da mulher com quadrinho pornográfico. Ela falou assim, eu vou fazer vários desenhos pornográficos sobre isso. Quando ela começou a fazer esses desenhos, ela criou esses personagens, ela começou a sonhar com esses personagens. E esses personagens começaram a ficar na cabeça dela e, tipo, perturbar o sono dela. E ela começou a ter que desenvolver uma história em cima disso. Junto com isso, ela ouviu uma palestra de um cara chamado Alan Watts, que era um cara bem famoso, assim, um estudioso, um filósofo britânico, que ele foi o cara responsável por trazer essa cultura oriental para o Ocidente, né? Essa coisa bem holística, o budismo e tal, de trazer isso. Tem um livro dele bem famoso sobre o budismo que foi um best-seller que fez a galera ter esse contato. O maluco estudou, né? Cara, continua, manda ver. Não, aí beleza, eu vou resumir. Aí ela ouviu uma história bem específica, uma fábula desse Alan Watts, que ela pega essa fábula, empresta essa fábula e usa essa fábula como condução para o quadrinho dela, para contar essa outra história que ela queria contar. Total. Momento de Ártemis e Cipriota. Sim. Nem só isso. Esse quadrinho ele é interessante porque ele pega muitas coisas, cara. Ela pegou mitologia grega, ela pegou ocultismo, os sonhos que ela estava tendo e mais essa historinha do Alan Watts aí que ele contou. E mais traumas vividos por ela própria. Exatamente. Que é onde eu ia chegar, se a gente até falaria isso. Que é isso que tem na versão grega que eles falam, que que ela usa dos traumas que ela passou. Então, eu vi várias entrevistas, vários, sei lá, aqueles reviews de sites vendendo, então já fala um pouco sobre. Sim, porque isso faz parte do quadrinho dela e nas entrevistas ela fala sobre isso. Que eu acho que vai ter a gente falar, né? Não, eu acho melhor falar sobre essa questão do que realmente falar sobre, sei lá, entrar em mais detalhes sobre o enredo. Porque, sim. Total, né? total. Sim. A questão é que ela... Aí você vai... Nossa, gente, seguinte, se vocês forem muito chatos com spoilers, qualquer coisa que... não é exatamente um spoiler, porque... Não, é o fio condutor da história. É o fio condutor da história. E é importante... E assim, eu não considero spoiler porque a versão... Como eu falei, a versão gringa vem com isso na cara. É pra ela tratar um trauma dela que ela, durante esse processo que eu falei, que ela tava fazendo esses quadrinhos eróticos, ela lembrou de uma coisa que ela passou na vida dela, que foi uma tentativa de estupro. Sim. E ela falou assim, caramba, eu tô aqui desenhando desenhos pornográficos e os desenhos pornográficos dela tinham a ver com fantasias de estupro. Ela queria entender se esse tipo de fantasia é apelativa e é possível a gente utilizar esse tipo de fantasia, que é uma linha bem tênue, né? Fantasia de estupro, é muito estranho. Sim. E foi aí que ela começou a ficar perturbada com isso, e ela pegou e acabou colocando isso dentro dessa história. E isso misturado com tudo o que a gente falou, né? Essa coisa da mitologia, essa coisa dessa história do Alan Watts. Então, fala sobre isso, né? Depois quando você vai ler o pós-fácil, eu acho que assim, quem pega pra ler não necessariamente entende isso, porque não é pra entender exatamente. É porque isso aqui que eu vi muita gente comentando, cara, que não é exatamente, não é um quadrinho que vai te passar uma mensagem boa. Não. Não é um quadrinho que vai tentar, sei lá, é só... É chocante, tá ligado? É um jeito ali que ela não tá realmente explicando sobre algo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Inclusive, foi isso que ela falou. Esse era o desafio dela. Não é um quadrinho, por exemplo... Não é um quadrinho autobiográfico, não é um quadrinho falando sobre essa história, não é um quadrinho falando assim,
Mas isso é errado. Exato. Não é mas isso. é uma das coisas importantes é que ela meio que dedica esse quadrinho a pessoas que sofreram essa mesma coisa. Isso a gente tá falando é uma parte bem importante, mas não tira de nenhum jeito a experiência de ler esse quadrinho. Não. De nenhuma forma. É absurdo. Por quê? Porque ele é um quadrinho talvez psicossexual, noir, meio psicodélico, com um lance um pouco, sei lá, de além da imaginação e uma coisa ocultista ali, misteriosa. Sim. Porque não é um quadrinho linear, não é um quadrinho assim... Não, linear ele né? Ele não é um quadrinho fácil de entender. Ele é um quadrinho onírico. Onírico, sim. É meio David Lynch na fase mais insana. Ah, sim, total. Me lembrou coisa assim, tipo, meio Fellini, assim, sabe? Aquela coisa bem... Você não sabe se é realidade. Eu confesso que quando eu comecei a ler, eu achei que ia me incomodar com esse lance de uma página com texto, outra com desenho. Uma texto, desenho. Aí, putz, isso aqui é quadrinho? Eu fiquei até assim no começo. Mas, nossa, velho. Uma vez tu se acostuma das 2 primeiras páginas já. Sim, vai embora. E eu acho incrível o lance de que uma hora corta e vai para aquela sequência de páginas inteiras de desenho, sabe? Para o texto, que é algo que eu não estava esperando. Uma sequência gigantesca. Uma sequência gigantesca. São alguns momentos, na verdade. Sequência gigantesca só dos desenhos ali, realmente contando uma cena de uma forma mais tradicional, assim. Tudo parece, não é nem tão tradicional, porque parece meio que é um lance meio estático, sabe? É estranho. Sim, eu acho que isso é legal de falar, porque sempre esse tipo de quadrinho, a gente fica aquela discussão, é quadrinho ou não é, quadrinho ou não é. É interessante porque ela fez questão, eu acho, de colocar as falas, né? Porque é um quadrinho narrado por uma pessoa, por um narrador externo, né? Sim. É uma historinha, tipo uma fábula mesmo. A gente não sabe quem é. Uma fábula bem poética, narrada por um narrador externo, então que a gente não sabe quem é, não faz diferença. Mas ela fez questão de colocar as falas em balões. Em balões. Exato. Que não precisava estar em balões, mas está em balões. Então, o que faz bem fácil a gente conseguir falar que isso é um quadrinho. Sim. E mesmo as outras páginas lá, tem vários desenhos que ela usa diversos planos do mesmo desenho e tal, que tem essa narrativa, essa leitura de uma divisão sem requadro. Exatamente, que é essa coisa sobreposta, né? Cara... complicado, né? Fala mais. Só mais um ponto, essa que você falou. Ele é um quadrinho pra ficar na sua cabeça, pra fazer você pensar, e que não te traz uma resposta só. E ele tem diversas interpretações diferentes. Apesar de ele ter um objetivo muito claro, eu acho. Pra mim, ele tem um objetivo muito claro. Mas eu acho que o objetivo fica claro depois que tu lê sobre. Também. Mas eu acho que a partir do momento que você... O objetivo fica claro quando você lê o quadrinho e lê o pós-fácil. Isso que eu ia falar. O pós-fácil meio que... Sim. Inclusive, uma das coisas legais... O quadrinho ele é um pouco chocante, mas o pós-fácil te choca mais ainda, na verdade. Ah, sim, com certeza. Né? Porque você fica, nossa, velho. Exatamente. Então, beleza, é sobre... Né? E assim, é um quadrinho, lembrando que é um quadrinho erótico. Bem erótico. Sim. Não deixa de ser erótico. É um quadrinho pornográfico. Exato. Erótico pornográfico mesmo, porque esse é o objetivo dela, inclusive. Então não é pra qualquer um ler esse quadrinho. Sim. Mas, cara, eu lembro de quando eu acabei de ler, ficou esse choque em mim. E não era um choque só a respeito só do que era a história, é tudo. Porque ele é um quadrinho completo em tudo. No desenho, na narrativa, na história. Visualmente. Em como ela construiu. E de onde essas coisas que ela traz e empresta de várias coisas, de mitos, não sei o que lá. Começa de um jeito já estranhaço, né? Começa de um jeito estranhaço e aí você esquece no final quando volta se fala, meu Deus. Eu não sei se a gente podia falar isso. Acho que sim, cara. Pode sim, velho. Pode sim. Mas é um quadrinho feito pra alguém entender uma coisa sobre a própria vida, baseado numa história que ela ouviu de uma pessoa que ela não entendeu o que era essa história. Total. Velho, e mais coisa, Felipe? Você que é o mestre. Você que tá dando um show nesse vídeo aqui. Não, eu acho que eu fiquei fascinado pelo trabalho da Dina Bujevac. Eu quero ir atrás de outras coisas que ela fez. Fiquei com muita vontade. Eu espero... Esse quadrinho, eu acho que foi legal ele ter sido trazido pro Brasil, e eu acho que foi fácil, né, também, porque era só traduzir uma das suas páginas, então por isso que foi tão rápido, porque esse quadrinho saiu em maio desse ano e agora em novembro eu tava aqui. Foi muito rápido. Zarabatana aí, incrível, cara, parabéns. E eu acho que tem que fazer mais coisas dela por aí, cara. Sim. Ela já ganhou vários prêmios também, lembrando que ela já ganhou vários prêmios de destaque por ilustração. E esse quadrinho ele entrou na lista do Eisner também, não chegou a ganhar o prêmio, mas foi indicado. Foi indicado em Guleme também. E assim, é pra ficar de olho numa autora como essa. Saiu pela Fantagraphics, né, que já é algo que a gente já fica de olho. Claro. Com certeza. E ela tá fazendo coisa nova agora. Se você seguir ela no Instagram agora, ela tá fazendo um quadrinho baseado nos arcanos maiores do tarô. É uma coisa bem conhecida, mas o desenho dela é incrível. E ela tá redesenhando as cartas do jeito dela. É isso que é mais legal. Imagina um originalzinho desse aí na tua parede. Esse aqui ia ser demais. Não, e o Felipe falou de outros quadrinhos dela saírem por aqui. Acho que o Fatherland tem um tema
que é bastante chamativo, né? Ah, sim. Enfim, guerra, terrorismo, bombas, história, né? E algo recente também, né? Ah, sim. Tem a ver com a guerra que aconteceu lá. Ela é uma... Guerra da Bósnia, né? Ela é uma pessoa que, por si só, já tem uma história de vida incrível, né? Tipo... E um trabalho singular. Essa é uma coisa que chama atenção. Nossa, ninguém faz o que ela faz, do jeito que ela faz. Entendeu? É completamente singular o que ela faz. Pra acabar, só queria dizer que Bezimena quer dizer sem nome em sérvio. Que é bem importante isso. Verdade. Então é isso. Esse vídeo do Felipe ficou ótimo, né? Não, sério. Quadrinho... Eu falo pra eles falarem pra eu parar de falar. Não, que isso, o cara dando uma aula aqui sobre essa altura, sobre o gibi. É isso, cara. Bezimena, gibizaço também, lançado aos 45 aí do segundo tempo, de 2019, mas... Melhores do ano? Com certeza, fácil, fácil, cara. Tranquilo. Zarabatana mandou muito aqui trazendo esse quadrinho pra gente. Então é isso, pessoal. Como sempre, aqui embaixo, redes sociais de Papuzine, o financiamento coletivo, o Apoia-se, se você gosta dos conteúdos produzidos aqui e quiser apoiar financeiramente, vai lá, você pode contribuir com o valor que você quiser. Vou deixar as redes sociais aqui, tanto do Thiago, o Quadro Risco, redes sociais do Felipe também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu vocês de novo. E até a próxima. E ó, cara. Aprovado? Dando palestra. Você gostou do canal do Felipe? O palestra. O canal do Felipe tá cada vez melhor, né? O Felipe... Papo Felipe. Papo Felipe.